Pessoal, nós temos aqui conosco hoje o nosso companheiro Sandro, do Grupo Espírita Irmãos Samaritanos, Gardênia Azul. Da Gardênia Azul, que gentilmente aceitou nosso convite e hoje está aqui para dividir conosco o fruto de suas pesquisas e possamos focar nos ensinamentos. WhatsApp, não. Olha o trabalho, né, que a espiritualidade traz, né, o trabalho, um bom trabalho, né, um trabalho prazeroso para nós hoje. Hoje em dia nós temos tudo, o estudo está todo aqui na palma da nossa mão. O que nós quisermos consultar, o que nós quisermos pesquisar, nós temos condições de pesquisar aqui. Onde que está isso aqui? Na palma da nossa mão. Kardec tinha isso? Jesus tinha isso? Paulo de Tarso tinha isso? Não. Então, quando nós começamos a fazer estudos do Evangelho de Jesus, e principalmente também o do Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que tirar um pouco esse véu da matéria, para nós entendermos a época, a sociedade em que eles trouxeram seus ensinamentos, trouxeram as mensagens da espiritualidade superior, enviadas por Deus, né, por Jesus, por Deus, e aí nós temos essa miscelânea de informações para a nossa evolução espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Nós temos facilitadores. A escrita antigamente, nós estamos abrindo um parênteses aqui, mas é importante nós entendermos isso. Jesus escreveu alguma coisa? Sócrates? Não. Na época do Kardec já tinha escrita, mas não era tão fácil pegar uma caneta e escrever. Então, todas essas mensagens, elas chegaram até nós e estão no Evangelho com o objetivo de aprimorarmos os nossos sentimentos, colocarmos os nossos sentimentos em ação. E a piedade é isso. Aí junta ao tema seguinte, que são os órfãos, aqueles espíritos que vêm, que perdem os seus contatos com os pais, com seus pais, com os seus responsáveis, que vão para os orfanatos. Então, se nós não tivermos esses sentimentos aflorados, como é que nós vamos colocar em prática? Se nós não tivermos interiorizado isso, porque o amar ao próximo como a si mesmo é um convite para nós. É nosso envolvimento nesse processo todo. Então, nós temos que absorvermos, nós temos que interiorizarmos esses ensinamentos que nos são presenteados, que é um presente para nós colocarmos em prática. É fácil isso? Não. Mas Jesus falou que não seria fácil. Ele nunca falou que seria fácil. É difícil. Mas nós temos que acreditar. Nós temos que ter a nossa fé raciocinada e inabalável. Raciocinada e inabalável. Jesus fala que não precisa ser muito. É do tamanho de um grão de mostarda. Mas esse grãozinho de mostarda, ele pode remover as montanhas. Vai pegar as montanhas? Não. O que são? Aí é que eu falo que nós temos que tirar um pouco do véu da matéria. E a doutrina espírita nos auxilia nisso. O que são as montanhas? São os nossos problemas, o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? Os nossos defeitos, os nossos vícios. Isso que nós temos que remover para dar lugar aos sentimentos puros, como a caridade, como a piedade, como o principal deles, que é o amor. Então, o que nós viemos buscar aqui nesta noite de quarta-feira? Poderíamos estar no conforto da nossa casa, né? Assistindo, né, Jornal Nacional, a novela que nós gostamos de assistir. E nós estamos aqui buscando, né? Eu costumo falar sempre que se nós estamos aqui hoje,
Nós temos que nos perguntar, o que eu vim fazer aqui? O que vim desfazer aqui? O que nós viemos buscar? Nós viemos buscar isso. Oi? Conhecimento. E para que serve o conhecimento? Para aplicação. E a primeira pessoa que você aplica o conhecimento é em quem? Conhece-te a ti mesmo. Sócrates falava isso. Sócrates está na codificação. É a parte filosófica da doutrina. O Kardec traz o Sócrates. Conhecer a si mesmo. Onde que eu vou aplicar essa caridade? O que eu preciso mudar em mim para eu ter esse sentimento aflorado em mim? Eu preciso me conhecer também. O conhece-te a ti mesmo é importante. A caridade é essencial que o Emmanuel tanto fala. Tem um capítulo do livro Vinha de Luz, se eu não me engano é o capítulo 90, que ele fala da caridade essencial. É a caridade que você faz com você mesmo, e preciso. Como é que eu vou fazer a caridade para um irmão se eu não sei o que é a caridade? Se eu não sei o que é a piedade? Se eu não sei que elas andam juntas, que elas são irmãs? Por quê? Porque a caridade é a ação e a piedade é um sentimento. E eu tenho que juntar isso tudo ao amor que eu tenho dentro de mim, que a misericórdia divina nos presenteia. Ninguém encarna, né? Esse é um dos ensinamentos da doutrina espírita. Nós somos espíritos imortais. O espírito é um só. Mas o nosso corpo físico, a nossa matéria, nós vamos encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando. Para quê? Isso tudo. Para nós evoluirmos espiritualmente. Quando nós encarnamos, aí entram os órfãos, entra a lei de causa e efeito, que a doutrina também nos brinda com esse conhecimento, porque ficaria muito vago. Por que uma criancinha já fica órfã de um pai e de mãe? Por que tanto sofrimento para ela? Por que tanta dor? E a doutrina espírita, ela nos consola, né? O consolador prometido, ela nos consola em relação a isso. Quando nós não começamos a não entender, tira o véu da matéria e coloca o véu do espírito mais acessível. Vem para a doutrina espírita, traz o teu conhecimento para o lado espiritual. Né? Nós estamos fazendo o nosso estudo do Evangelho no Lar, nós fazemos todo domingo, às 21 horas. Eu faço com um grupo às 18h30, depois a gente faz com outra família às 21 horas. Nesse das 21 horas, nós começamos a estudar o Evangelho de Jesus. Ele caiu lá no primeiro livro, que é o livro de Mateus. Né? Livro de Mateus? O primeiro? Mateus. Novo Testamento. Estudando o Novo Testamento, caiu lá em Mateus. Jesus é tentado no deserto. Jesus vai ser um espírito da envergadura de Jesus, vai ser tentado no deserto. Vai lá para o deserto, o diabo leva, né? Fala que o diabo leva Jesus para o deserto para tentar Jesus. Para começar a fazer perguntas, igual faziam os fariseus. Que isso? Por que aquilo? A gente, como é que pode? A gente fica tentando imaginar uma cena no deserto, Jesus no deserto. Que deserto é esse? Nós vamos, né? Aí nós temos que trazer para a luz da doutrina espírita o que é um deserto. Falta do conhecimento é um deserto. A falta de amor é um deserto. O que nos afastam dos melhores sentimentos é um deserto. Então, a tentação é para Jesus se afastar do amor. Olha como muda. Olha como uma palavra muda o contexto todo. Isso é para vocês entenderem, quando a gente fala órfãos, assusta. Por que tanto sofrimento para um espírito? Né? Normalmente é uma criancinha que nasce sem pai, né? Nasce sem pai, sem mãe. Tem o pai e tem a mãe, mas são abandonados. Ou os pais desencarnam, são várias situações. Mas a gente tem que entender
que nós temos uma programação espiritual antes de nós encarnarmos. Nós acreditamos nisso? É o primeiro ponto. A nossa fé, ela consegue enxergar que isso é uma necessidade do Espírito. Nós acreditamos nisso? Porque não é fácil a gente acreditar nisso. Não é fácil a gente ter esse sentimento apurado para a gente chegar nessa conclusão, que é uma necessidade. É igual a dor. Quando nós falamos da dor, a dor é necessária. O sofrimento é necessário. Mas Jesus fala o quê? Bem-aventurados os aflitos. O que são os aflitos? Quem são os aflitos? Para serem bem-aventurados. Por quê? Por que eu tenho que sofrer para ser um bem-aventurado? Por que eu tenho que sentir dor? Por que eu tenho que ser um órfão? E a doutrina espírita, ela nos convida para nós entendermos isso do lado espiritual. Se eu passo por uma programação espiritual antes de encarnar, e na minha encarnação eu sou um órfão, eu posso ter essa necessidade para aprimorar, para poder progredir espiritualmente. Ninguém nasce para sofrer, tá? Ninguém nasce para sofrer, mas nós temos a necessidade de passar por isso tudo. Da doença, dos órfãos, da ignorância, dos preconceitos, dos erros. Nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações. Se nós estamos encarnados aqui, é porque nós temos alguma coisa para provar ou alguma coisa para expiar. Muitos autores espirituais falam que nós estamos encarnados no hospital. Nosso planeta, eles comparam a um hospital, onde eu tenho que me tratar, eu tenho que me cuidar, eu tenho que aprender a me superar positivamente e amorosamente cada dia mais. Outros comparam com a escola, onde eu tenho que aprender. Eu estou aqui para aprender, igual numa sala de aula comum. Nós estamos no nível espiritual que nós estamos aqui dentro dessa sala. Outros estão mais avançados, outros estão mais atrasados. Mas todo mundo está na escola. Todo mundo está matriculado na escola, que é o planeta Terra. Uns vão passar de ano, outros não vão passar de ano. Outros vão repetir. Vão aprender, vão voltar para praticar tudo que já aprenderam. De novo, porque não passaram de ano. Outros avançam, outros progridem, outros estacionam. Outros repetem. É igual uma escola. E alguns autores espirituais falam que nós estamos encarnados num presídio, onde nós precisamos nos regenerar. Temos que aprender a viver em sociedade, aprender a viver em família, aprender a viver em grupos. Essa é a doutrina espírita. Esse é o consolador que Jesus nos prometeu. Porque nos traz uma visão, tanto da piedade como da caridade, que ela envolve tudo isso nos melhores sentimentos. Onde nós, com esses sentimentos, nós vamos aprimorando as nossas virtudes e tirando os nossos vícios. Esse é o nosso objetivo. Então, que a piedade ela possa realmente se juntar à caridade dentro de nós, para nós aflorarmos isso. Vamos colocar em prática. É o amor em movimento. Tem o nome de um grupo, que faz a caridade, que eu gosto, é o amor em movimento. De mãos dadas com a caridade, a piedade é isso. O amor em movimento. E vamos ver o que traz mais o Espírito Miguel. E quando tocados por uma doce simpatia, conseguis restituir-lhes a esperança e a resignação, que ventura experimentarás? Essa ventura tem, é verdade, uma certa amargura,
pois nasce ao lado da adversidade. Mas se ele não apresenta o forte sabor das alegrias mundanas, também não traz as pungentes decepções do vazio deixado por este. Pelo contrário, há uma suavidade penetrante que encanta a alma. Olha que coisa maravilhosa. Há uma suavidade penetrante que encanta a alma. A piedade bem sentida é o amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência. Aquela que o Divino Mestre praticou em toda a sua vida e ensinou em sua doutrina tão santa e sublime. Quando essa doutrina for devolvida à sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, ela trará felicidade à terra, fazendo reinar na sua face a concórdia, a paz e o amor. Não é maravilhoso? Não é como ele fala aqui, ó, gostei muito dessa frase aqui, ó. A piedade bem sentida é o amor, mas não é essa aqui não. Uma suavidade penetrante que encanta a alma. É aquela paz interior que nós sentimos. É aquela vontade que nos dá de nos tirarmos da inércia, de sairmos da nossa casa e virmos até aqui. É a vontade. O livro dos médiuns, ele fala muito essa palavra, vontade. É a alavanca de tudo isso. É o que nos move. É o que nos faz sair da inércia para que nós possamos colocar tudo isso em prática. Nós temos que ter essa vontade. Nós temos que buscar essa vontade. Porque muitas vezes nós estamos desanimados, nós estamos tristes, nós estamos doentes. Mas se nós nos entregarmos a esses sentimentos, o que vai acontecer conosco? Nós vamos cada vez mais ficar envolvidos naquelas energias, naquelas vibrações, daqueles sentimentos, e isso nos traz para a inércia, nos deixa cabisbaixo, nos deixa triste. É o que acontece com quem está deprimido, com quem está num processo de estresse que nos envolve no dia a dia, que não é difícil, não. Nós não estamos isentos disso. Nós não estamos blindados por isso. É o nosso dia a dia, é o nosso cotidiano, é a nossa vida. Tem um palestrante espírita que ele fala muito isso. Para nós nos desenvolvermos, para nós evoluirmos espiritualmente, o mundo não para. Nós temos que trabalhar, nós temos que cuidar da nossa família, nós temos que estudar, nós temos que visitar as casas espíritas. Tem todo um processo que nos envolve, todos, que é o nosso cotidiano. E, paralelo a isso, nós temos que evoluir espiritualmente. E quando junta isso tudo, esses sentimentos, ele vai numa engrenagem, né? Uma engrenagemzinha que nós temos que vai andando, vai fazendo o nosso processo evoluir, o nosso espírito evoluir. Então, não é fácil, mas nós temos um Deus que nos consola. Nós temos Jesus que nos convida, quando ele nos convida para carrega a tua cruz e vem comigo. O que é a nossa cruz? Tudo isso que eu falei aqui agora, nosso trabalho, nossa família, nossa vida cotidiana. Carrega tudo isso, põe numa mochilazinha, que é a sua cruz. E quando você encarna, você ainda traz de vidas passadas para melhorar, aprender um pouco mais, evoluir um pouco mais, e assim você vai gradativamente fazendo a sua reforma íntima. Vocês já ouviram falar nisso? Reforma íntima? O que é uma reforma íntima? Você tem a sua forma, você tem o que você é a sua forma. Mas você tem que reformar, você tem que evoluir.
A casa precisa crescer. Então, você, o que você faz? Você reforma. Você faz a sua obra. Você vai aumentando um cômodo, vai diminuindo o outro, planta uma árvore, faz uma coisa, faz... Né? Não é assim que você faz as obras dentro da sua casa, quando você tem condições, você faz isso. Ah, vou trocar uma lâmpada de lugar, vou botar uma janela aqui, vou tirar, vou colocar uma porta. Não é assim que nós fazemos a obra? Em nós também é assim. A nossa reforma envolve piedade, envolve a caridade, envolve o amor. É isso que Jesus nos convida. A obra de Deus em nossas vidas é um convite para a reforma. E os sentimentos de piedade, né, e envolve, mais uma vez eu volto a falar, que envolve os órfãos, que está tudo dentro, né, do contexto ali do estudo, é isso. É nós olharmos para o nosso próximo como o nosso irmão. Como o nosso irmão. Nós queremos mal ao nosso irmão de sangue, mas não é só ele que é o nosso irmão. Perante Deus, todos nós somos irmãos. Todos nós somos filhos de Deus, não é assim? Então, se um é o pecador, se o outro é o órfão, se o outro é... Todos somos irmãos. Então, essa piedade que nós temos que aprender a conviver com ela positivamente, né? Aquela que quando você fala de uma pessoa, o teu coração chega, né? Aquela alegria, aquela vibração boa, aquela energia. Isso é a piedade. E você junta, o que você precisa, meu irmão? Eu preciso de um cobertor, preciso de um valor, preciso de um alimento, preciso de um agasalho. Você com aquela piedade, você vai ter a ação de fazer. Essa que é a grande reflexão do estudo dessa noite, que nós coloquemos isso em prática, que é o mais importante. Colocar em prática, colocar em ação, esse movimento que nós temos que fazer com os nossos sentimentos aflorados. Porque não adianta, está no Evangelho também. Se você tem um problema com seu irmão, reconcilia-te primeiro, para depois você trazer a sua oferta. Não é assim? Não foi assim que Jesus nos ensinou? Então, esse problema nós temos que ter, isso envolve o perdão, a piedade envolve o perdão. Você não consegue perdoar se você não tiver piedade dentro de você. Porque com a piedade você vai olhar para a pessoa como o seu irmão. Ele é um irmão que errou com você. Você pode amanhã errar com ele. E o perdão nesse processo todo que Jesus falou? São 70 vezes 7 vezes. Tem que ser 7? Não, tem que ser 70 vezes 7. E uma informação importante. Por dia. Tá? Não é a vida inteira não, tá, gente? 70 vezes 7 por dia. Então, você ainda nem acabou o dia, tem que começar o... Já vai pensando no próximo. Tá? É difícil, mas não é impossível. Nós podemos. Se chegou até nós, é porque nós podemos. Está na mão de quem pode. De quem pode, exatamente. Todos nós podemos. Não é? Todos nós somos, ninguém é diferente de ninguém. Aqui ninguém é melhor que ninguém. Eu que estou falando aqui para vocês, eu estou junto aqui, ó. Está todo mundo dentro da mesma sala, dentro no mesmo barco. Entenderam, gente? Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é mais bonito, ninguém é mais feio, ninguém é mais preto, ninguém é mais branco. Somos todos irmãos. Somos todos irmãos. E o principal ponto que a doutrina espírita me encanta é quando fala assim, ó, é você e Deus. Você é convidado a participar do processo todo que nós falamos aqui do conhecimento de si mesmo, é para isso. O que Santo Agostinho nos fala na 919, lá do Livro dos Espíritos? Um volo da antiguidade diz, conhece-te a ti mesmo. Qual o meio mais fácil, que Kardec pergunta? Qual o meio mais fácil de eficaz de nós evoluirmos? Conhece-te a ti mesmo. Aí o Santo Agostinho vem na 919A e fala assim, ó, todos os dias
dar um conselho, né? O que ele fazia todos os dias à noite, todos os dias antes de dormir, eu fazia uma reflexão do que eu fiz de positivo e do que eu fiz de negativo. O que eu preciso melhorar em mim para amanhã eu colocar em prática e evoluir, progredir espiritualmente. Se é um conselho de um espírito da envergadura de Santo Agostinho, por que nós não podemos fazer? Né? Normalmente, mas quando ele fala que ele deitava no leito dele, aí a gente faz esse estudo com os irmãozinhos da evangelização, eles explicam quem não tem um leito, quem não tem uma cama, quem não tem um quarto. É fechar os olhos. Pode ser onde for, até aqui, na casa espírita. Fechou os olhos, é o seu interior, é o seu quarto, é o seu leito. E você reflete, meu Deus, o que eu preciso melhorar? Porque quando nós refletimos, quando nós fazemos essa reflexão, o que vai acontecer? Nós vamos emanar um pensamento e o auxílio do alto vem. A espiritualidade vê que nós estamos com a vontade de mudar, com a vontade de acertar, com a vontade de perdoar. Porque nesse momento a piedade está envolvida nesse contexto todo. Olha como é legal a reflexão. E ele continua aqui, não acabou ainda. Calma que ainda tem mais. O sentimento mais apropriado para vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e vosso orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. Vou ler de novo. O sentimento mais apropriado para vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e vosso orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo. Isto é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas, diante do sofrimento dos vossos irmãos, que vos leva a estender-lhes a mão segura e vos arranca lágrimas de simpatia. Não sufoqueis jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como os egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque a visão de sua miséria perturbaria, por um momento, a sua feliz existência. Temei ficar indiferente quando puderdes ser útil. A tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas a lama fétida e a corrupção. A tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença. Será que nós fazemos isso aqui? Uma indiferença? Ao irmão que está lá no frio, né? Vê se está indo lá, quando a gente passa, nem olha. Muitas vezes isso acontece. A gente passa e nem olha. Aí vem a mensagem lá dos irmãos samaritanos. O irmão estava lá caído, passou não posso parar agora. Eu não posso vir agora. Não posso. Todo mundo tem um motivo, todos nós temos. Mas quando a piedade está aqui, aflorada em nossos corações, nós paramos para auxiliar. Nós paramos para ver qual é o problema do irmão. Não precisa de estar caído, isso é só uma figura de linguagem. É um irmão que chega para pedir uma palavra, para pedir um consolo, para pedir um ombro amigo. Estávamos conversando aqui sobre a pandemia. Depois da pandemia, isso aflorou bastante. Tem muita gente precisando conversar. Conversar. Porque conversando a pessoa põe os seus problemas, expõe. Né? E isso ajuda bastante. Então, ela está precisando só de um ombro, de um ouvido. Por que nós nunca temos tempo para ouvir? E isso começa, não é na rua, não. É dentro de casa.
dentro de casa com quem está ao nosso lado. Porque isso aqui, como é uma ferramenta boa para estudar, é uma ferramenta boa para afastar. Mas eu falo sempre que quem comanda ele somos nós. Ele está aqui parado. Se eu não mexer nele, ele não faz nada. Então quem comanda somos nós. Igual a televisão, eu não gosto de assistir a emissora A, emissora B, emissora C. O controle está com quem? Igual aqui. Isso aqui afasta. É bom e é ruim. Mas quem define o que é bom e é ruim somos nós. Se nós usarmos da forma correta, né, como auxílio, como uma ferramenta de evolução, de estudo, mas se nós quisermos usar para o outro lado, fica a nosso critério, fica ao critério do nosso livre-arbítrio. Deu para entender? Então, nós temos o controle da situação. E o próximo que está mais necessitado é o que está dentro da nossa casa. Porque o grupo familiar é o primeiro núcleo da sociedade que a espiritualidade nos dá para nós evoluirmos. Quem está envolvido conosco naquele grupo são irmãos pelos quais nós precisamos, com os quais nós precisamos conviver, aprender a amar, aprender a respeitar, aprender a perdoar. E muitas vezes nós não entendemos isso. Entram os órfãos novamente, os pais que abandonam o filho, filhos que abandonam o pai, porque a piedade também filial. Tem um capítulo, tem um estudo sobre a piedade filial. É a piedade de filho para pai, o reconhecimento por tudo que os nossos pais fizeram por nós. Até os órfãos têm essa piedade. Porque se os pais os abandonaram, mas trouxeram, lhes deram a oportunidade da reencarnação. Então, meus irmãos, o convite é nosso. Chegou na nossa mão. O convite está na nossa mão. A piedade está longe de causar transtorno e aborrecimento temidos pelo egoísta. Sem dúvida, a alma experimenta o contato da infelicidade alheia, confrangendo-se um estremecimento natural e profundo, que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação é grande. Quando conseguis devolver a coragem e a esperança a um irmão infeliz que se comove ao aperto de mão amiga e cujo olhar, orvalhado muitas vezes de emoção e reconhecimento, se volta com doçura para vós, antes de se elevar ao céu, agradecendo por lhe haver mandado um consolador, um amparo. A piedade é a melancólica, mais celeste precursora da caridade, a primeira das virtudes da qual é irmã, e cujos benefícios prepara e enobrece as boas ações. Aqui ele fecha com tudo isso que nós falamos. A primeira das virtudes, que é a caridade, vem a caridade, e a piedade, que é a irmã dela, que juntas são os benefícios, prepara e enobrece as boas ações. Enobrece as boas ações. Que nós temos que praticar. As boas ações. Ninguém nasce para praticar as más ações. Às vezes nós nos perdemos no meio do caminho. Às vezes o caminho fica largo, fica fácil. Calma que não é por aí. Se o Mestre Jesus nos falou que não é fácil, mas que Ele vai estar conosco. Vai pela portinha estreita, e depois o resultado vai ser melhor.
Não vai larga correndo de braços abertos. Não, vai aqui, ó. Quietinho, comendo seu feijãozinho com arroz. Depois vai abrir. Né? Aquele ditado, quando a esmola é grande demais, desconfia. Então vamos lá, ó. Feijãozinho com arroz todo dia para a gente ficar fortinho, para quando crescer, quando o fruto crescer, quando a árvore crescer, vai dar bons frutos. Não é assim que funciona? Não é assim que Jesus fala conosco? Nós temos, gente, eu sou um fã incondicional de Jesus. Também. Eu sou, então ganhei um espírito que vem com a preocupação de ensinar que ele teve, né? As parábolas, falam que, eu gosto muito de falar que Jesus é o maior pedagogo de todos os tempos. Todos os tempos. Tem um livro que fala sobre isso, ele não é nem espírita, nem é de religião, é um livro de autoajuda. Jesus, o maior pedagogo de todos os tempos. O que é um pedagogo? Quem é da área da educação aqui sabe. Pedagogo, ele prepara o método de ensino para os professores. E Jesus fez isso. A preocupação que ele tinha, né, fala por parábolas. O que são as parábolas? Um facilitador para nós. Mas nós temos que ter o coração, o sentimento, colocar o sentimento. Quando nós estamos lendo uma parábola, se nós lermos, nós não vamos entender uma essência que Jesus quis falar. Se nós não, como eu já falei, se nós não tirarmos o véu da matéria e colocarmos um pouquinho só do Espírito, experimentem fazer isso. É um processo, é uma prática. Né? A gente não aprende isso da noite para o dia. É uma prática. Sempre que vocês estiverem estudando o Evangelho de Jesus, olhem pelo lado espiritual. Espiritual, porque na matéria vai ficar vago. Né? Como eu já falei, por que tanto sofrimento? Por que a dor? Se Jesus é amor, por que ele vai querer que eu sofra? Por que ele vai querer que eu venha um órfão? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Por que ele vem falando de piedade, de caridade, de amor, e eu estou sofrendo tanto? Nós fazemos essa pergunta para nós. Meu Deus, por que eu sofro tanto? Meu Deus, por que é tão difícil para mim? Por que tudo para mim é difícil? Nós falamos isso. Nós falamos isso. Essa dificuldade, por quê? Mas quando nós entendermos que tudo isso é necessário para a nossa evolução, porque às vezes você passa por um problema que na hora você não entende, e logo em seguida vem a resposta. Não é? Aquela situação em que nós estamos caminhando, tropeçamos e caímos. Aí você não entende, você xinga, você... Mas esse tempo que você ficou parado aqui é uma problema. Não é? Se você tivesse indo adiante, poderia ter acontecido alguma coisa. É isso que nós temos que trazer, né? Essa essência do amor de Deus, do amor de Jesus, para dentro de nós. Como? Piedade, caridade e amor. Amor, caridade e piedade. Essa tríade de sentimentos que nos move, né? que nos dá a vontade de ajudar aos nossos irmãos. Meus irmãos, para nós encerrarmos, eu trago aqui um trecho. É uma mensagem do Emmanuel, que eu vou ler para vocês rapidamente, do livro Astronautas do Além. Do Emmanuel, o livro é psicografado pelo Chico, e as mensagens do Emmanuel. Compadece-te e acertarás, é o título da mensagem. Aí fala assim: no instante de analisar o comportamento menos felizes desse ou daquele irmão,
compadece-te e acertarás. Na base da solução de quaisquer problemas na ordem moral da vida, a compaixão é a porta de acesso. Em verdade, todos estamos cercados de companheiros privados de inquietação e de angústias. Não lhes agraves a dor. Este acreditou que fazia justiça e caiu no remorso. Aquele admitiu que vigilância fosse tirania e converteu-se em verdugo dos entes mais caros. Outro supôs que a afeição se erigisse unicamente em prazer e estirou-se em desequilíbrio. Aquele outro imaginou a que penúria devesse alicerçar a economia e afundou-se em avareza. E outro ainda entendeu que a divina providência lhe fosse apoio exclusivo ao mundo pessoal e transfigurou a própria fé em azorrague dos semelhantes. Reflete nos enganos a que se renderam, desprevenidos, e compadece-te. Quando não consigas avaliar-lhes os padecimentos, entretece um véu de esperança que lhes resguarde a fronte contra o assalto das trevas. Deus é a justiça que se executa nas leis que o revelam, mas também é a misericórdia do amor que lhe assegura a onipresença. Os que se transviam sabem-se transviados, sem que se faça preciso se lhes esvurmem as chagas íntimas a golpes de acusação ou censura. Todos nós, quando nos precipitamos em delinquência, conhecemos a saciedade, o sombrio lugar em que a nossa mente estagia. Que nos bastem ao resgate os sofrimentos da culpa. A dor existe para mostrar que não há desajuste sem possibilidade de retificação. E na base de todo o equilíbrio, reina a eterna sabedoria que nos fez imortais. Por isso mesmo, determinou o Senhor se lhe atribuísse nas revelações da verdade a afirmativa inesquecível: misericórdia quero, e não sacrifício. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção de vocês. Que o Mestre Jesus nos abençoe e que nos dê um bom retorno para os nossos lares e que lá chegando nós possamos encontrar os nossos familiares tranquilos, em paz, e que nós também sejamos portadores, não é? Nós levemos essa paz que nós estamos sentindo aqui, nós levemos para os nossos irmãos, para os nossos próximos, inclusive os nossos familiares. Uma boa noite a todos. Mais uma vez eu agradeço a casa pelo convite e uma boa noite a todos.